Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao culto da Conexão Nikkei de Piedade, hoje dia 3 de agosto de 2023, né? Dia dos Pais. Então, um editor, né, para todos os pais, parabéns para todos os pais, que realmente Deus possa estar dando graça, dando força, né, por realmente essa missão tão importante que é ser pai, né? Então, gostaria de iniciar o culto fazendo a leitura bíblica em Salmo 146. Então, começar diferente. Então, じゃあ、posso? はい、お願いします。ハレルヤ。私の魂よ。主を褒めたたえよ。私は生きている限り、主を褒めたたえよう。命のある限り、私の神に褒め歌を歌おう。君主たちに頼ってはならない。救いのない人間の子に、その息が絶えると、そのものは己の土に帰り、その日のうちに彼のもろもろの計画は滅び失せる。幸いなことよ。ヤコブの神を助けとし、その神、主に恵みを置く者は、主は天と地と海とその中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方。主は囚われ人を解放される。主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる。主は正しい者を愛し、主は在留異国人を守り、皆仕事、やもめを支えられる。しかし、主は悪者の道を曲げられる。主はとこしえまでもつべ収められる。シオンよ、あなたの神は世々にいます。ハレルヤ。ハレルヤ。アーメン。Amém. Bem, fazer a leitura agora em português. Aleluia. Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá a vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Amém. Vamos fazer a oração então. Tadashi, se puder fazer a oração pela gente, depois se Tamai novamente, por favor. Oramos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por isso. Obrigado por esse momento de culto, onde nós podemos louvar ao Senhor, aprender das suas palavras e podemos enriquecer nossos conhecimentos dos seus ensinamentos através da palavra que será pregada hoje. O Senhor esteja abençoando o dirigente, abençoando as pessoas que não puderam estar na reunião hoje.
pessoas que estão prestes a participar, que eu possa aplicar. Obrigado, Senhor, por este momento. Aqui eu oro e agradeço, entregando tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. はい、私がやります。愛する天の父なる神様、今日もこうして、オンラインの集会に参加できることを許され感謝いたします。過ぎたる週もいろいろな困難から守りくださり、健康を支えてくださいましてありがとうございます。今週も日々、神の喜ばれる一日一日を送ることができますように導いてください。特に大切なことは、誠のクリスチャンになれますように導いてください。また、世界のさまざまなところで、世界の平和が非常に侵されておりますけれども、どうぞ、主がこれらの不幸な国、また国々の、民をどうぞ助けてくださるようにお願いいたします。霊的に我々が今週も成長するようにどうぞお導いてください。国広秀夫先生の余生の健康をどうぞお守りください。今日は天の父なる日です。父の日ですけれども、天の誠の神様の我々の本当のお父様をますます私たちが天のお父様の栄光を守っていけるように、一つ一つ日々小さなことであっても栄光を表すように行動するように導いてください。それでは今日もきちっと心を開いて今日の御言葉をしっかりと理解できるようにお助けください。このささやかな祈りをイエス様の皆を通してお捧げいたします。アーメン。Amém. Gostaria de fazer agora louvor de Romanos 11. Né? E de... Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento, quão insondáveis são os teus juízos, ó Deus, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele antes para que mereça algo? Porque dele, por meio dele, para ele são. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, hoje e sempre, eternamente. Amém. A ele seja a glória. Amém.
Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Japonês? Onegaishimasu. 天に増します我らの地を願わくば皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になることくうちにのものはさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すことく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。アーメン。Vamos fazer agora a maravilhosa graça. Pedir para o Alex então compartilhar com a gente, por favor. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar, Ele me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandeça a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perena, por Cristo perdoada na mansão real. Hoje eu sou liberta, vivo de Deus liberta pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandece a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma da vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça,
Gostaríamos de agradecer por essa oportunidade que a gente tem tido de estudar o livro de Romanos. Até o senhor Tokarama disse que é de difícil compreensão, né? E, de alguma forma, o livro de Romanos é um livro que a gente pode estudar, e parece que toda vez a gente tem tantas coisas para aprender, né? E realmente nós gostaríamos nessa noite tomar como privilégio poder estudar a finalização do capítulo 15 de Romanos, versículo 25 a 33. Então, Romanos 15, 25 a 33. Mas antes disso, gostaríamos de pedir para que o Espírito Santo possa nos ministrar. Amado Pai, nós agradecemos porque o Senhor deixou a sua palavra para nós. Agradecemos que o Verbo se fez carne e deseja se encarnar em nós, deseja se tornar real em nós. E pedimos que cada vez mais a tua palavra venha a fazer parte da essência do nosso ser, operando a transformação necessária, e que nós possamos ter a sua palavra correndo na realidade, nas nossas veias, ó Pai, que nós possamos realmente captar todo o nutriente que possa transformar em músculos, nervos, em todo o nosso ser, Pai, que possa transformar nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de ver, nossa forma de falar e agir, como viemos aprendendo, Pai, que o Teu Evangelho venha verdadeiramente fazer diferenças nas nossas vidas e venha fazer parte da nossa essência. É o que nós te rogamos, pedindo em nome de Jesus. Amém. Então, vamos fazer a leitura de Romanos 15, 25 a 33. Vamos pedir para algum voluntário que possa fazer essa leitura? Aqui tem algum voluntário que possa fazer a leitura? Por favor, Romanos 15. Eu posso ler. É que eu não estou conseguindo ler aqui onde está no slide, mas eu posso ler na minha versão. Tá. Obrigada. 25 a 33, é isso? Isso. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Porque os gentios que receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém consideram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente o nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá sua paz esteja com todos vocês. Amém. Amém. Nós gostaríamos de intitular a nossa meditação de hoje como obrigação moral, ou devedor moral, ou dívida moral. Seria mais enfaticamente do versículo 27. Mas nós gostaríamos de dar, assim, a gente já está se aproximando para a parte conclusiva, né, do livro de Romanos. Nós viemos estudando que o Evangelho precisa ser compartilhado, a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho. E porque o Evangelho foi compartilhado, é que chegou até a nós. Né? Nós não podemos imaginar quantas pessoas, tanto sacrifício,
né? Tanta dedicação, tanta oração que foi feita para que o evangelho viesse a nos alcançar. Outro dia teve simpósio que o pastor Daniel encabeçou com toda a turma, né? Que se empenhou muito para realmente trazer a lembrança, a recordação de 100 anos de evangelismo entre os Niqueis do Brasil. E verdadeiramente a gente vê quantos pastores muito queridos, muito dedicados, consagrados mesmo, né? Que não poupou nada de si mesmo e realmente através deles que nós podemos ver o evangelismo chegando, o evangelho nos alcançando a cada um de nós, de uma forma que não dá para explicar, senão a graça de Deus, como acabamos de cantar, né? O próprio Brasil também, né? Teve um propósito inicial de que realmente o evangelho viesse, o Brasil viesse a ser catequizado pelo cristianismo. Vemos também a história dos evangélicos que chegaram no começo no fim de 1500 para 1600, perseguição que eles sofreram, foram mortos os pastores, né, os missionários, primeiros missionários que chegaram também. Então, nós vemos que muito sangue foi derramado, muitos mártires, né, os pioneiros que realmente abriram, desbravaram para que o evangelho pudesse ser trazido para o nosso Brasil, né? E é interessante que em Romanos, capítulo 1, o Paulo fala, eu sou devedor. Então, para fazer a conexão desse capítulo 15, o primeiro capítulo, o Paulo fala, eu sou devedor, tanto para judeus, tanto para gregos, né, para que realmente em Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, a gente vê ali que o Paulo estava pronto para anunciar o evangelho e não se envergonhava do evangelho de Cristo, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, tanto para judeus como para os gentios. E é interessante que o Paulo, através do decorrer do Romanos, livro de Romanos, ele coloca claramente que não há acepção, diante do evangelho não há acepção, não há judeu e grego, né? Que o evangelho é para todos, né? Mesmo embora que através dos judeus o evangelho foi trazido, através da descendência de Abraão, e ali toda a história de Moisés, as leis e tudo mais, né? Mas, na verdade, no evangelho, na sua essência, não há acepção de pessoas. Todos nós somos iguais, tanto judeus como os gentios. Nós precisamos da mesma graça de Deus, mesma salvação, né? A condição é igual, porque não há um justo sequer, né? Então, nós podemos ver dali que o Paulo, ele sente tão endividado em relação da própria raça, os judeus, ele fala assim, né? Que eu até preferiria, né, nós vemos no capítulo 9 isso, Paulo falando, né, com muita tristeza, né, grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado ou ser amaldiçoado, né, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, assim, ele sente esse dever tão grande que esse evangelho precisa de toda forma alcançar a sua raça, né? E esse simpósio também, né, teve um momento muito assim comovente que o pastor Daniel falou assim, olha, vê quantos japoneses, gente, para em metrô e vê os japoneses entrando, descendo, subindo, tomando, né, o metrô, o ônibus, a cidade de São Paulo, maior concentração de japoneses do mundo fora do Brasil, fora do Japão, né? Só 1%, menos de 1% são convertidos, né? Então, assim, o sentimento de dever, eu preciso alcançar a minha raça, mas por que eu não consigo alcançar? Que dificuldade é essa que a gente não consegue alcançar a raça japonesa? Por que é tão difícil, né? E esse sentimento de dever, eu tenho essa obrigação moral, né? Culturalmente, racialmente, mesmo sangue, a mesma língua, de repente, né? Mas como é difícil alcançar. Então,
Então, nós vemos a dificuldade em que nós deparamos de poder evangelizar os da mesma raça. Então, Paulo também confessa isso, né? Mas também, quando vai partindo para o capítulo 10 em diante, a gente vê o Paulo falando, né, que todos aqueles que invocam o nome do Senhor são salvos, mas para que eles possam invocar, precisa alguém ir pregar, e para pregar, precisa ser enviado, né? E Jesus mesmo disse, olha, cristão, uma vez que vocês são salvos, que vocês alcançaram a graça do Evangelho, né, essas boas novas, não é para ficar com vocês só, né? Vai para o mundo inteiro e fale do Evangelho. Porque, na verdade, é ali que está a salvação. Já imaginou, né? Eles indo para a perdição eterna, para o inferno. É meu dever, para a minha raça, para levar o evangelho para a minha raça, né? E que realmente nós somos enviados, né? Se podemos dizer, nós piedadenses somos enviados para evangelizar a piedade, porque Jesus mesmo deixou essa fórmula. Primeiro para a sua cidade, primeiro Jerusalém. Então, e vai abrangendo, né? Então, nós somos devedores, né, da própria casa, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa, nós somos responsáveis pelos nossos familiares, né? Nosso primeiro campo missionário é a nossa família, né? Como que está sendo esse nosso campo missionário? Será que estamos sentindo o dever, a obrigação moral pela salvação da minha família? Né? Então, vemos ali essa responsabilidade de que, sim, nós somos enviados para que eles possam conhecer o Evangelho, para que eles possam invocar o nome do Senhor e sejam salvos. Nós somos devedores para que possamos realmente fazer conhecido o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação, da vida eterna, né? E assim, nós vemos esse avançar do Romanos, que viemos estudando nos últimos domingos, sobre o quanto somos realmente devedores para pregar o Evangelho, para compartilhar o Evangelho, é da nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Aí, quando a gente chega no capítulo 15, versículo 27, nós vemos aqui, né, que esse dever agora é de quem recebeu os bens espirituais, que foram participantes de bens espirituais do Evangelho, também tem o dever de participar dos bens temporais, né? Também a gente vê outros demais trechos das epístolas paulinas que aquele que prega o Evangelho, ele merece ser sustentado por aqueles que recebem o Evangelho, né, que são participantes do Evangelho, dos bens materiais. Uma vez que você recebe desse Evangelho, você tem o dever de participar com os bens materiais, não? Então, quando fala da oferta, fala sobre isso, né? Da importância de daqueles que recebem o Evangelho, têm o seu dever de realmente participar com os bens materiais para realmente essas pessoas sacrificam tanto, entregam a sua vida, se anulam, e nós temos o dever de realmente poder compartilhar dos bens materiais. Então, Paulo fala disso. Então, os gentios que receberam, foram participantes dos bens espirituais do Evangelho, agora são também devedores para participar dos bens temporais, né, materiais. Então, ele faz essa coleta e ele incentiva para os gentios, porque ele foi o apóstolo dos gentios, para que os gentios pudessem realmente fazer as suas doações, para que ele possa levar para Jerusalém, porque Jerusalém passou pela fome, passou por muitas outras pobrezas, não de conhecimento pleno, mas eles estavam realmente passando por necessidades, né? Então, quando a gente fala desse dever moral, dessa obrigação moral,
talvez na nossa cultura ou na nossa geração, isso está muito diluído, esse sentimento de dever, né? Vamos assim resgatar um pouco da nossa própria realidade, como viemos a este mundo. Quando viemos a este mundo, né, nós, seres humanos, somos totalmente, 100% dependentes. Né? Então, nossos pais dedicaram, deram de si mesmos, se doaram, né, se sacrificaram para realmente dar do bom e do melhor para nós. Né? E ali nós precisamos entender o quanto que realmente nós somos tão dependentes de Deus e de todas as pessoas que cuidaram de nós. Né? E o que é obrigação moral? Nós temos a obrigação moral em relação a Deus, claro, primeiramente como Criador, né? Mas também porque sem Deus nós não somos nada, se Deus não nos sustentar, nós não podemos respirar, amanhecer para respirar, nós não teríamos saúde, nós não poderíamos trabalhar, né? Então, assim, toda a alimentação, todo o cuidado que Deus nos dá, olha o quanto Deus tem sido gracioso. Mas, para disso, Deus também tem dado os nossos pais que nos cuidaram tanto de nós, né? Então, nós somos devedores a Deus e devedores aos nossos pais, né? Mas não só aos nossos pais. Se a gente vê de uma forma ainda maior, japonês tem a frase que fala: se eu não estiver errado, podem me corrigir, por favor, especialmente quem são da cultura, né? Mas para chegar um grão de arroz nos nossos pratos, diz que passa por 7 mãos. 7 pessoas, né? Desde a semeadura, o cultivo, a colheita, todo o processamento, empacotamento, a negociação, até chegar lá no mercado para a gente comprar, depois a mãe compra e lava o arroz e faz o arroz, até chegar na nossa mão, passa por 7 mãos. Nós somos totalmente interdependentes. Né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai criando uma certa autonomia, até pensando que a gente é independente, que não precisa de ninguém. Isso é mentira. Nós somos devedores a todas essas pessoas, né? Aos lavradores, né? Então, para quem cozinhou, para quem comprou, para quem cozinhou, a gente é totalmente interdependente. Né? E nós somos devedores, né? Claro que a gente, eu já paguei, né? Sim, mas gente, a gente até pode ter dinheiro, mas se essas pessoas não cultivarem, a gente não tem arroz, né? Então a gente vê dali o quanto que nós somos devedores a todas as pessoas que nos cercam, que talvez a gente não tenha consciência do quanto a gente é devedor. Mas de alguma forma, essa autonomia, essa independência, nós estamos tão acostumados de receber, e a gente nem dá a importância devida de gratidão, de reconhecimento, né, por todas as pessoas que nos beneficiaram, que nos agraciaram, que dedicaram, né? Nós somos devedores a essas pessoas. Quanto mais a Deus, como Criador, doador da vida, sustentador da vida, né, que nos protegeu, nós somos devedores a Deus como Criador e também como Salvador, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Isso que é o Evangelho, que pagou alto preço para o perdão dos nossos pecados, para nos tornar filhos de Deus, para tornarmos-nos herdeiros de Deus, houve um grande preço que foi pago, né? Então, quando cantamos hoje Romanos 11, né? Somos dele e por meio dele e para ele, né? Nós somos totalmente devedores de Deus. E também de todas as pessoas que nos cercam, que nos beneficiam, que nos agraciam, que se dedicam, né? A gente não tem ideia o quanto que a gente é devedor. Mas, de alguma forma, essa geração que a gente gosta de
né, de requerer os nossos direitos, mas os nossos deveres a gente não cumpre tão bem, né? A gente quer todos os benefícios, né? E quer do bom e do melhor e requisita, né? E reclama se não acha que não estou recebendo, acha que não está recebendo como um quanto merece, né? Nossa, está longe de sentir devedor, longe, né? Ainda acha os meus direitos e luta pelos meus direitos. Mas, gente, o Evangelho não chegou a nós pelo direito, chegou pela graça. Nós merecíamos castigo eterno, perdição eterna, nós éramos alvo da ira de Deus, né? Como fala, o Romanos lidou com isso, mas pela graça, a salvação chegou a nós, não porque merecíamos, né? Então, muito longe de ser direito. Claro que Deus, ele nos fez a sua imagem, ele desejou resgatar essa imagem por seu filho Jesus, né? E ali nós vemos a palavra, então eu gostaria de finalizar colocando o dever e a justiça, né? Então, nós podemos ver aqui, voltando só um pouquinho rapidinho para Romanos 1, o Paulo fala, eu sou devedor, né? E para que possa realmente compartilhar essa justiça de Deus, né? Para que essa justiça de Deus possa realmente ser compartilhado, conhecido tanto para judeus como para os gentios, né? Para que sejam beneficiados com a justiça, né? E aí que nós gostaríamos de ver como que é super especial, sabe? Essa mensagem eu fiquei tão empolgada, né? Que como Paulo, né, com a iluminação do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, trouxe o sentido da justiça totalmente nova, né? Aqui no capítulo 15. Não explicitamente, mas inclusivamente e com os outros trechos, a gente consegue concluir isso, né? Que nós fomos, a justiça de Deus foi nos concedida, né? Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 3, está escrito sobre a justiça de Deus que se manifestou, né? E nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, porque, na verdade, nós éramos injustos e nós nunca poderíamos alcançar justiça pela nossa própria obra, como está escrito em 19, 20, que a gente já veio estudando, então é mais para realmente concluir, né? Não é meritório, o evangelho da graça, da justiça de Deus que foi nos dado, não foi pelo mérito, né? Mas a justiça de Deus foi nos dado pela fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem, e não há diferença, né? Porque nós merecíamos a condenação eterna, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, Romanos 3, vemos ali versículos 21 em diante até 25, rapidamente, né? Então, o que gostaria de ver ali? Então, a justiça de Deus foi nos dado gratuitamente. Nós que merecíamos o juízo, a ira de Deus, a condenação, recebemos essa graça do perdão, de ser justificado, de ser salvo, de realmente poder alcançar a misericórdia de Deus, né? De podermos ser feitos filhos de Deus, como viemos aprendendo, né? E sermos herdeiros de Deus. Então, essa justiça foi nos dada, porque Jesus recebeu outro lado da justiça, né? Então, a justiça de Deus aqui, só para entender, né? Porque para a terminologia ficar bem claro, né? Na verdade, diante de Deus, diante da justiça de Deus, nós merecíamos a condenação, né, e a perdição eterna.
Mas Jesus recebeu esse castigo, essa condenação, para nos perdoar. Então, a justiça de Deus se tornou perdão para nós, diante do pecado, diante da injustiça que nós vivíamos, né? Mas tem outro lado da injustiça que fala aqui, é a pobreza dos pobres, né? O pecado trouxe como consequência a pobreza, né? E diante da pobreza, também nós precisamos fazer a justiça. E qual é essa justiça? Nós não podemos ver a pobreza com indiferença, como se não tivéssemos nada a fazer com isso. Não. Nós somos responsáveis para sermos generosos, para sermos doadores, para realmente sanar e para realmente ajudar essas pessoas que estão na pobreza, porque de graça recebestes, de graça dai. Nós recebemos de graça, né? A misericórdia de Deus, o perdão de Deus, nós recebemos a salvação de Deus, o Evangelho nos alcançou, o Evangelho também lidou com o problema da pobreza. Jesus veio para trazer realmente e veio ao encontro dessa pobreza que a humanidade acabou caindo pelo pecado, né? Então, a pobreza é em consequência do pecado de todos os lados, né? O pecado do egoísmo, o pecado da preguiça, o pecado que também, né, foi também lidado, né? A pobreza de lidar com a natureza de uma forma tão cruel e errada, e assim por diante, mas tudo por causa do pecado. A pobreza toma conta, e essa divisão, né, dos recursos totalmente desprivilegiado, né, e assim por diante. Aí a gente vê, né, que durante o Kassato Maru, a Imel de Sorocaba pôde trabalhar para o Luar, né? Ali a gente pode ver esse outro lado do Evangelho, né? A gente não vê com indiferença a pobreza. Aí, só para ficar mais resumido, eu vou falar, né, sobre essa injustiça. A gente vê a injustiça da pobreza, né? E Jesus, ele veio sanar esse problema também, né? Se a gente pode ver que em Efésios 2, 8, 9 e 10, fala, olha, nós somos salvos pela graça. Então, a justiça de Deus, nós somos justificados pela graça. Nós somos perdoados pela graça, não pelas nossas obras. A gente não consegue pagar o preço altíssimo da nossa salvação, do nosso resgate, da nossa redenção. Mas se nós uma vez somos salvos, nós somos agraciados pela salvação, pelo Evangelho, agora nós também precisamos demonstrar isso nas obras. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez que somos salvos para as boas obras, né? Então, nós precisamos atentar, como no Tiago também foi estudado, né? No 2, 14 a 26, onde fala, olha, eu quero que você mostre a fé, né? Ah, tá, você está com fome, está com sede e sem vestimenta, mas olha, boa sorte, né? Não, né? Se você realmente tem uma fé genuína e real em um Deus gracioso, um Deus da justiça, você deve manifestar, você deve sanar essa fome, sede, falta de vestimenta, você tem que manifestar pela sua obra. Então, esse lado da justiça, né? Nós precisamos ser justos para ajudar essa pobreza, essa situação tão vulnerável, né? A justiça envolve isso. Deus fala, olha, você foi justificado, então se você realmente é justo, manifesta essa justiça na sua doação, na sua generosidade. A justiça generosa, né? Que o próprio Timothy Keller, que a gente veio estudando Romanos, tem esse livro da justiça generosa. Se você realmente foi justificado pela graça, agora você seja gracioso e seja justo para ajudar outras pessoas. De graça recebestes o pão da vida. Você foi saciado.
Você foi agraciado pela salvação. Agora veja a pobreza das outras pessoas, porque na verdade nós éramos tão pobres espiritualmente que nunca poderíamos pagar o preço da salvação, da graça, da misericórdia, que nós fomos agraciados pela justiça de Deus para ser justificado, né? Cristo Jesus, ele pagou para nós esse alto preço, porque nós nunca poderíamos pagar. E nos fez herdeiros de Deus, de toda a riqueza, de todas as riquezas da graça, da glória, das bênçãos, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? Ele atentou para a nossa pobreza, porque nós nunca poderíamos pagar. Mas então, essa justiça de Deus que nos alcançou, agora eu, justa, justificada, eu não poderia continuar injusta em ver a pobreza e não fazer nada, né? Então, é isso que o Romanos 15 está nos mostrando, né? Deixando um pouquinho agora judeus, gentios, né? Nós precisamos atentar, né? Para quem é pobre, viúva, órfão e estrangeiro, como fizemos a leitura em Salmo 146, né? Eu não vou ficar muito a fundo da justiça, né? Seria até interessante a gente estudar da justiça generosa, mas eu vejo que a igreja em Mel, né, nesse evento, teve essa justiça, né? Então não só ficar pregando o evangelho, né? Mas o evangelho, a justiça no sentido de ser salvo do pecado, né? Mas tem todo esse lado da justiça, de alcançar os pobres, ter o olhar para os pobres. Então, a justiça de Deus, nesse sentido, toma toda a lei mosaica. É muito interessante, né? Que realmente Deus atentou para o pobre, para, né, vamos assim, colocar num sentido cristocêntrico, ele se fez pobre para que através da sua pobreza nos enriquecesse, né? Ele atentou à nossa pobreza. Para a viúva, ele deseja que nós sejamos sua noiva, noiva de Cristo. Para os órfãos, ele deseja que a gente seja filho de Deus, né? Ele deseja ser o nosso pai, dia dos pais hoje, não é? Mas o Pai Celestial não deseja que ninguém seja órfão, mas ele deu-nos o espírito, né, de adoção para que sejamos filhos de Deus e não como estrangeiros, mas como cidadãos celestial, com todo o direito da cidadania celestial. Então a gente vê toda essa riqueza da justiça, né, que a gente pode entender. Mas então o Paulo mostra o quanto é importante a gente cumprir esse lado da justiça de Deus também, né? Como que você vai provar que você é uma pessoa justa? Sendo justo, né? Sendo justo para com essas pessoas vulneráveis. Como você pode ficar indiferente, com o coração frio, indiferente, vendo as necessidades das pessoas? Se você realmente tem fé em um Deus misericordioso, você devia ser movido por Deus misericordioso, né? Se você foi alcançado pela graça de Deus, você deve ser gracioso, né? Nesse sentido. Então, a justiça tem que chegar a esse ponto de mexer conosco, né? O Timothy Keller fala assim: se não compartilhamos de modo generoso os nossos recursos com os vulneráveis, não é apenas falta de caridade, mas não é caridade. A justiça é muito mais, né? Porque você vai ao encontro do miserável, né? E você quer tirar da miséria, né? Você realmente quer ser realmente alguém gracioso que tira alguém da miséria. Você não consegue deixar a pessoa na condição do miserável, né? A misericórdia é isso, né? Para realmente trazer a todo benefício, né? E realmente desfrutar
da graça. Essa é a justiça, né, que Deus deseja que nós vivamos, né? Então, realmente, o John Wesley também fala, o cristianismo é uma religião essencialmente social. Descaracterizá-lo disto é distorcê-lo totalmente, né? Então, nossa justiça tem que ter toda essa visão, né, de atender à necessidade. Então, Atos 2, como Atos 4, fala sobre isso, né, sobre a igreja que atentou à necessidade. A diaconia foi exatamente isso, para suprir, ir ao encontro das necessidades, administrar as necessidades dos vulneráveis, né? Essa justiça de realmente poder atentar, né? Não ficar vendo indiferentemente. Então, a gente é devedor. A gente é devedor porque nós recebemos essa graça. Então, Jesus, ele não disse apenas, eu sou o pão da vida. Mas o que ele disse? Dai vocês de comer, dai-lhes vós de comer. Né? O que significa? Vocês exercitam a justiça. Né? É muito injusto você deixar essas pessoas continuar passando fome. Né? Vai ao encontro da necessidade dessas pessoas. Então, o Paulo, ele lida com essa questão de nós temos um coração totalmente, como Jesus viu, com um olhar compassivo. Né? Ele não pôde deixar passar isso indiferentemente. Né? Então, nós gostaríamos de aplicar, claro, a justiça, de levar o evangelho da justificação, mas também a justiça de realmente ir ao encontro das necessidades das pessoas. Essa também é a justiça que Deus deseja que nós exercitemos. Dai-lhes vós de comer. Né? Senão, em Mateus 25 fala, né? Os justos vão ficar à direita e os injustos, os ímpios, para a esquerda. Os justos foram aqueles que deram para comer, beber, vestir, visitar a prisão. Os ímpios ignoraram. Então, qual é a prova de que realmente nós alcançamos a justiça de Deus? Nós vamos fazer a justiça, né? Nós vamos realmente aplicar a justiça. E Jesus veio ao encontro dos necessitados. Nós possamos ter o olhar para os necessitados. Nós não podemos ignorar, né? E é interessante que em Atos está escrito de tal forma que não havia necessitado, né? Olha só que lindo seria isso, não é? Se no nosso meio nós pudéssemos aplicar essa justiça no nosso Brasil, ao nosso redor, nas pessoas das nossas imediações, nós possamos realmente fazer a justiça, como Jesus fez, porque na essência do Evangelho, Jesus trouxe isso, né? Porque quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós podemos ver que logo antes o Pai sabe a sua necessidade e o Pai deseja suprir a sua necessidade. É esse Pai que nós apresentamos. Esse é o Evangelho. Então vamos orar. Pai amado, nós agradecemos que o Evangelho trouxe a justiça de Deus. Não apenas deseja que nós sejamos justificados, que já é um grande benefício impagável, que nós fomos beneficiados. Mas ajude-nos, ó Pai, para que nós também possamos entender todo o lado da justiça, de ir ao encontro dos necessitados, que nós possamos sanar realmente a pobreza do próximo, se fazendo pobre, como Paulo disse, eu fiz pobre para com os pobres. Nós possamos realmente ter esse espírito como de Cristo, de nós nos sacrificarmos para beneficiar o próximo, como a essência do Evangelho. É o que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar a fazermos a justiça também,
sermos generosos, sermos misericordiosos, sermos compassivos. Ó Pai, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alex, você pode ir preparando o louvor em japonês enquanto eu trago o pessoal de volta, por favor. Viva
Obrigado, Alex. Queria passar agora o momento de pedidos de oração ou gratidão. Será que a gente tem algo a colocar em oração no dia de hoje? Eu queria agradecer a Deus pelo meu pai, que Deus tem sustentado ele, né, em todo esse tratamento que ele passou, e hoje a gente pode visitar e ele está de pé, está bem, assim, tendo uma vida praticamente normal, né? Então, muita gratidão a Deus, porque Deus que está sustentando ele, e ele ainda está fazendo os exames, né, para saber como é que está a situação, mas a gente está muito grato a Deus por poder hoje visitar e ver que ele está bem, né? Deus seja louvado. Então, tô orando para o seu Alessi, então. Gratidão, né, pelo sustento até aqui, que realmente Deus possa estar continuando essa fase do tratamento do câncer. Né? Será que tem mais algum pedido? Agradecer pelos pais, né? Pelo Tadashi, pelo pastor Daniel, pelo Alex, pelo Rick, senhor Takahama. Aí tem o Juninho, Flávio, que Deus possa, né, abençoar de uma forma especial os nossos queridos pais. Não um pedido, mas um convite, né? Esse domingo que vem é aniversário da igreja de Sorocaba. Então, é sempre legal fazer aniversário. Eu não gosto de fazer meu aniversário, mas eu gosto de fazer aniversário da igreja, dos outros, né? É sempre oportunidade para estar junto com o pessoal num momento alegre, lembrar a história e sonhar junto o futuro. Então, tô orando em gratidão, né, pela mais um ano da igreja em Mel de Sorocaba. Será que tem mais algum pedido? Hoje o pessoal da Érica não tá, né? Deve estar nas comemorações do Dia dos Pais. Ela tá orando pela família dela também. Né? Pedido da dona Yuki, da amiga dela, né? Senhora. Onishi, Oishi. Isso. E tem tá com problema de depressão. Né? Senhora Itino, né? Ixi, Itino. E aquela família que está com a filha, um diagnóstico Do delicado. André e Cíntia. Eles voltaram para Isso. Açaiá. Conseguiram que o plano pagasse o home care. Mas, assim, ela ainda vai precisar fazer mais uma cirurgia e tem que tomar vacinas, né? Vacinas específicas ali para a questão do coração. Então, ela não pode ficar doente, né? Então, o casal, a família toda, né, tá tomando todos os cuidados. Então, ele queria jogar basquete com a gente, mas não pode. Quer ir para a igreja, mas estava pensando em ir. Chega um pouco atrasado e sai mais cedo para que o pessoal não fique aí perto deles. Mas é um sofrimento, assim, pelo menos até o final do ano vai ser assim. Daí eles vão poder tomar outra vacina e acho que vai entrar numa vida mais normal. A menina é bem Como, bonitinha. como É, que chama a menina?
Menina é a Lara. Claro. Lara. Os outros dois filhos também são muito bonitinhos, muito comportados, falam bastante. É o Levi e a Liz. Uma família preciosa, assim. Fazendo oração, então. Elias, você poderia orar pelo seu pai, né? Pela senhora Ishino. E gratidão pelo Dia dos Pais, né? E pedir para o pastor Daniel orar pela Mel Sorocaba, pela Lara e a família dela, e fazer a bênção apostólica. Por favor. Só me relembre, o que é da senhora Ishino mesmo? Ela tem depressão. Ah, sim, ok. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por estarmos aqui reunidos, Senhor, por essa palavra, e que possamos ter o Senhor em nossos corações, Senhor. Hoje agradeço pelo Dia dos Pais, Senhor, por todos os pais dedicados que temos, a cada um que sai, assim como as mães também, buscar o sustento e dar o afeto aos seus familiares, Senhor. Agradeço pelo meu pai, Senhor, que passou pela radioterapia. O Senhor tem conservado, dado saúde a ele, Senhor. Um homem guerreiro, trabalhador e que hoje nos dá muita alegria de ter a saúde que tem, Senhor. Senhor, toma conta também, Senhor, da vida da senhora Ishino, que o Senhor possa estar cuidando do seu corpo e mente para que ela saia desse estado depressivo, Senhor. Esteja cuidando dela e de cada um de nós. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Deus, pela vida da Lara, que o Senhor preservou com vida. E oramos por sua família, seus pais, seus irmãos, renovando suas forças, ajudando para que a casa ali funcione bem. E oramos pela saúde da Lara, para que ela possa se fortalecer e trazer mais bênçãos ainda para a vida deles. Agradecemos também pela Igreja de Sorocaba, por tantos anos e também os frutos que a gente começa a ver agora. Obrigado pelo e-mail Yes também, que estava cheio de gente hoje. Nós pedimos que o Senhor continue trazendo mais obreiros para a tua seara, fortalecendo os líderes e dando essa alegria de ver as pessoas convidando seus amigos e acompanhando, discipulando a cada um deles. Muito obrigado pela igreja aqui de Piedade também. Fortalece a cada um de nós. Traz, Senhor, mais pessoas e dá-nos discernimento para a gente decidir os melhores rumos para a nossa igreja aqui de Piedade também. Abençoa Ruth e Flávio, pastores da Rosana de Campinas, pastores de Piedade, para que juntos a gente possa estar trabalhando bem, trabalhando junto com outros líderes aqui também. Obrigado por todos. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Oramos para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor tão grande de Deus, o nosso Pai, e também a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém e amém. 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 Então, é isso. Vou até colocar meu colarinho aqui de padre. Não vou, não. Obrigado a todos. Vamos ver. Muito bom. Boa noite a todos.
Deus abençoe, proteja e guarde. ありがとうございました。 Boa semana. ごめんなさい。 Obrigado a todo ありがとうござい mundo. ました。 Pastora Kyoko, obrigado. Pastor Daniel, Ruth, Flávio.